Não confunda o Jesus histórico com o Jesus bíblico. São termos totalmente diferentes. O Jesus histórico é uma visão analisada por alguns historiadores, ou seja, por alguns profissionais da história, onde eles têm uma concepção de que existiu um Jesus totalmente humano, sem poderes e divindades, que simplesmente se titulava como Messias, ou seja, um revolucionário, assim como aconteceu com Antônio Conselheiro, da Guerra de Canudos, que simplesmente era um homem normal, um ser humano como qualquer outro, que de repente surtou e se declarou que era um profeta, um Messias, onde ele disse que o fim estava próximo, onde todos deveriam se arrepender dos pecados e começaram a segui-lo e a divinizá-lo. Mas aí vem o maior problema. Antônio Conselheiro da Guerra de Canudos existiu de fato, por termos provas oculares quando ele existiu. Por exemplo, Euclides da Cunha. Mas o Jesus histórico não. Na verdade, não existe sequer uma fonte histórica concreta de que o Jesus histórico existiu de fato. Por isso que a existência de um Jesus histórico não se sustenta e não é levado a sério e conclusivo unanimamente entre os historiadores. Já o Jesus bíblico é o Jesus da fé, um ser espiritual. Então, o Jesus bíblico é mais complicado ainda, porque aqui estamos lidando com mitologia, com o místico. E quando se trabalha com o místico e o mitológico, é algo que não se pode ser comprovado de forma concreta, real, literalmente. Atualmente existem 330 milhões de deuses cultuados no mundo, mas nenhum deles existe, porque jamais poderão ser provados fisicamente. Mas tem gente que diz que a minha fé prova meu Deus, mas fé nenhuma prova Deus algum. Para que a fé possa provar algum Deus, ela precisa primeiramente realizar milagres, como ressuscitar mortos, fazer paralítico andar, curar enfermos e não usar a medicina para qualquer intervenção física ou psíquica. Como também todos os deuses são verdadeiros e reais para a sua religião, mas nenhuma delas pode provar o seu Deus na prática, no mundo da realidade. O Jesus histórico ele é completamente insignificante, porque é um homem comum, não é filho de Deus. É um homem que nenhum historiador disse o quê? Eu falei, Não, nenhum mas historiador, ele não vai Gabriel, vai defender. defender Jesus como homem de fé, Claro, certo? mas ele Agora vai vai. defender a história dele, onde ele Não, passou, não, com quem não, ele não, 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 esteve, o que não. foi. Não, Sim, vai defender não biblicamente. sim, mas é Porque história, se. Não, historicamente. não. Historicamente não existe uma única folha de guardanapo que fale que Jesus existiu. Uma única folha de guardanapo. Em um podcast com Jason Ferrer, um dos donos do canal disse que o Jesus histórico tem mais fontes históricas do que Nero, o imperador Nero, o quinto imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Olha só a falta de conhecimento do cara que é um dos donos do canal que Jason foi convidado. Logo uma parada. Nero, por exemplo, tem menos relato do que Jesus Cristo, histórico. O que é que faz Peraí, eu não, 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 acreditar não, em não. Nero Peraí. do que em Você. Jesus Um minutinho Cristo? só. Você tá, assim, talvez. Gabriel, me desculpa. Você está confundindo o registro bíblico Não, eu tô falando Jesus histórico. com o Jesus histórico. Não, tô falando Jesus Jesus histórico. histórico, me dê apenas um único relato de Jesus na história. Eu posso parar aqui e ver. Eu não sou um estudioso como você, mas eu acho aqui, Não, enquanto a gente tá tudo bem, conversando. Se mas quiser, eu eu faço. digo assim, Não tem problema. um relato histórico, Não, quando que eu falo relato histórico, isso é justamente o argumento que você usou. Pessoas que escreveram sobre Jesus sobre Jesus. naquela época. E quando você pega Jesus e Nero, a gente tem Nero tem menos relatos históricos escritos de pessoas daquela época. São textos que não são bíblicos, Uhum, são textos históricos, certo. baseado em qualquer outra. Nero tem menos do que Jesus.
qual é o ponto que eu quero chegar? Toda essa tua argumentação aí é válida pra mim. E eu concordo, até porque eu não quero ficar fazendo papel de idiota tem que fazer. defendendo algo que seria... Eu acho interessante. Mas eu quero fazer esse papel aqui porque eu sou o único que tenho esse pensamento aqui. Legal, então eu vou tentar trazer pra gente fazer um debate legal. Bacana, legal. Aí eu trago isso, tipo assim, gosto desse argumento, achei massa, só que ao mesmo tempo eu tenho um cara, como Nero, que é... Porque ele seria real e Jesus não, dentro desse mesmo argumento. Olha, nós temos De que um tem toneladas e mais? umas toneladas de argumentos e de expositores, de inimigos, inclusive, de Nero, certo? Que puderam falar sobre esse assunto ainda Histórico. registrado. Agora, de Jesus, Então, nós temos uma folha de guardanapo tão pequena para falar sobre a história desse homem. Se você não se utilizar do evangelho. Por quê? Quem é que se utiliza do evangelho para dizer que Jesus... o que é que os historiadores fazem para dizer que Jesus existiu? Eles se acumulam dentro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, a biografia de Lucas, certo? E isso, na verdade, está falando não do Jesus histórico, mas do Jesus da fé. E esse Jesus da fé é um personagem criado. esse sim. Não se compara a veracidade da existência de Nero com o Jesus histórico. O Jesus histórico não existe prova, ou seja, registro histórico arqueológico concreto como o imperador romano Nero tem. Sobre Nero temos moedas cunhadas com o seu nome, estátua dele feita por ele mesmo, uma construção de teatro que foi construída para ele, dentre outros. E é comprovado e registrado arqueologicamente e historicamente a veracidade da sua existência. Enquanto o Jesus histórico, não temos isso de forma nenhuma. Então, as duas formas de concepção teórica do Jesus histórico e do Jesus bíblico são complexas e impossíveis de comprovarem suas existências. Por hoje só e tchau, tchau.